Bom, chegamos na fase de entrega, a fase de confecção do nosso relatório. Então, agora que a gente atingiu o objetivo, que a gente conseguiu comprometer o ambiente, identificar vulnerabilidades, a gente precisa colocar isso, documentar tudo isso de uma forma que o cliente consiga entender, consiga corrigir e que a gente consiga gerar valor para os nossos clientes, ok? Ou para o projeto que você está trabalhando internamente, enfim. Bom, vamos lá então. Lembra que durante todo o processo a gente foi já documentando, né, tirando evidências e colocando no nosso rascunho, né? Então, aqui no nosso doc aqui a gente já tinha já uma estrutura, né? E agora é só organizar essa estrutura aqui. Eu já fiz tudo isso para não fazer tudo isso em aula aqui, né? Demoraria muito, mas eu já organizei toda a informação e vou mostrar como que eu fiz. Antes, eu vou mostrar aqui no DNGP como que fica. E por que eu gosto de usar o DNGP nessa fase aqui, né? Eu gosto de usar o DNGP em todo o processo, né? Foi para isso que a gente criou ele. Mas eu gosto muito dessa imagem que a gente tem aqui, que é um dashboard, né? Que a gente consegue de uma forma clara aqui já ver todos os riscos, já ver o que está sendo, o que já foi corrigido, o que está sendo corrigido e o que ainda não foi corrigido, ou todos. A gente consegue ver isso de uma forma mais detalhada. Então, normalmente, eu tiro um print dessa tela quando eu termino e coloco isso no sumário executivo. Então, a gente pode até ver isso aqui já no início do nosso relatório, né? Então, tem aqui a capa, tem aqui controle de versões, tal. Aqui tem uma descrição, né, da data que foi do período, né, que foi realizado esses testes, as informações de contato. Temos aqui então o sumário executivo. O sumário executivo tem que ser um resumo do serviço, né? Então não adianta você colocar muita informação aqui, porque tem que ser algo que um gestor, que um diretor consiga bater o olho e entender o valor daquele serviço, entender o que foi encontrado, o que foi feito, enfim. Então aqui, de uma forma assim bem resumida, em uma página e meia, a gente já tem aqui o período que foi executado o teste, o tipo de teste, que existia um nível crítico nesse ambiente aqui, né? E aqui ele já consegue ver então que tinha duas vulnerabilidades de risco moderado e 4 vulnerabilidades de risco crítico. Né? E aqui a gente consegue ver também que a empresa já, inclusive, já corrigiu 2 vulnerabilidades. Né? Então isso aqui é muito legal para o gestor ver que, tipo, olha, tô lendo o relatório agora, mas a gente já está fazendo alguma coisa aqui do nosso lado. Né? Já até tem 2 vulnerabilidades corrigidas. E é isso que eu chamo da nova geração de pentest. Né? Funciona muito mais rápido. Quando a gente tem uma entrega, uma comunicação com o cliente, enfim, antes mesmo da gente confeccionar o relatório, às vezes a gente já tem situações como essa, onde o cliente já tem aqui 2 vulnerabilidades corrigidas, por exemplo, né? E o resto já está sendo corrigido. Uma conclusão rápida, né? E depois a gente vem aqui com a introdução, né? Então aqui a gente faz toda a introdução, tipo de teste contratado, o escopo, as limitações, né? Então os testes devem encerrar caso seja possível comprometer o servidor do e-commerce, não pode fazer ataques de negação de serviço, não pode fazer ataques de engenharia social, qualquer subdomínio ou outros IPs que não estejam nesse escopo está fora do escopo. Depois aqui eu trago a metodologia da DSEC, né? O modelo MAM que a gente criou. Também menciona aqui o ASP Top 10, né, que é uma metodologia de mercado e muito reconhecida. Explica um pouco como funciona isso. E aqui a gente chega na análise técnica, né? Então, essa parte técnica aqui é onde a gente narra tudo que a gente fez, né? E aqui que você vai construindo todo esse processo, né? Então aqui, normalmente eu gosto de fazer dessa forma, né? Então, no dia 9 a gente iniciou tal. E aí eu vou falando tudo que a gente fez. Então, nesse caso aqui a gente identificou os serviços ali ativos, né? As interfaces administrativas. Depois a gente já verificou se tinha possibilidade de ataque de força bruta, por exemplo, e aqui a gente já identificou um risco médio, né? Então aqui fica muito fácil de ler e de ir entendendo tudo que a gente foi fazendo, as ferramentas que a gente utilizou, a gente vai citando aqui, tudo que está acontecendo e fazendo o print, né? Tirando a evidência aqui. Depois, na outra etapa ali, onde a gente encontra o arquivo download, depois faz um fuzzing nele, e aí todo esse processo é documentado, passo a passo, tudo que foi feito, né? Depois a vulnerabilidade de SQL Injection, e aqui a gente também mostra tudo que a gente conseguiu, e aí no final aqui a gente coloca a pós-exploração, né? Por quê? Porque beleza, a gente encontrou as vulnerabilidades ali, depois a gente fez a exploração e a pós-exploração, que
foi, por exemplo, o acesso ao painel administrativo. Como que a gente conseguiu acesso ao painel administrativo? Então a gente pegou aquele hash obtido aqui na falha de SQL Injection, conseguiu quebrar a senha, conseguiu se autenticar ao painel administrativo, conseguiu visualizar informações sensíveis aqui, né, de clientes, gerenciar o e-commerce. Identificamos um problema de autorização aqui nessa URL, né, que era aquele arquivo download. A gente viu que ele, na verdade, acontecia dentro lá de quando está autenticado. Então a gente viu que esse era um problema de autorização também. A gente até destaca essa informação aqui. Depois a gente coloca aqui, pós-exploração, o acesso do servidor, como que a gente fez o acesso no servidor. Também tem todo o passo a passo aqui. Então, notem que quem vai ler isso precisa entender como a gente fez para chegar até onde a gente chegou. E no final a gente faz aqui uma conclusão da análise técnica, né? Então aqui a gente destaca que foi feita aqui toda a limpeza de rastros, né? Ou seja, aquele arquivo que a gente gerou com a Web Shell a gente excluiu, todas as modificações que a gente fez no sistema, a gente desfaz isso para que o sistema continue normal novamente, né? Que não tenha nenhum vestígio ali do que a gente estava fazendo, ok? E depois no final aqui eu coloco um resumo das vulnerabilidades e recomendações de uma forma mais simples. Por quê? Se a pessoa quiser descer direto aqui nessa parte, ela já sabe qual era a vulnerabilidade, o impacto e o que precisa ser feito para corrigir, né? Então aqui a gente tem um resumo das vulnerabilidades identificadas e das recomendações. Ó. Então a SQL Injection, o que precisa ser feito, coloquei algumas referências aqui também, enfim. E aqui a gente coloca todas as vulnerabilidades. No final aqui, outras recomendações, né? Coisas adicionais que a gente recomenda que seja feito para garantir a segurança desse ambiente. E no final aqui umas considerações finais, né, sobre o serviço. Então a gente vê que no final desse projeto aqui da Dextor, a gente acabou com um relatório aqui com 26 páginas. Aí você gera um PDF, né, desse documento, ó, e aí a gente tem o documento aqui em PDF, tudo bonitinho para entregar para o nosso cliente, né? Então, dessa forma aqui a gente tem um entregável bacana que o cliente consiga trabalhar, né, se orientar dentro desse documento aqui. Na DSEC a gente tem a versão do DNGP que a gente usa internamente aqui para as entregas dos serviços, né? Então, quando a gente faz o relatório, a gente coloca ele aqui também. Então o cliente consegue fazer o download do relatório aqui, mas ele também consegue acompanhar todo esse processo aqui. Então, por exemplo, aqui a gente vê que tem 2 vulnerabilidades corrigidas, né? Isso aqui por quê? Porque durante o processo que a gente ainda nem tinha terminado o pentest, o cliente já começou a corrigir essa vulnerabilidade. Então quando ele corrigiu, ele falou, olha, já corrigimos. Aí a gente faz o reteste e depois que faz o reteste a gente já marca aqui como corrigido. Então a gente consegue acompanhar todo esse processo aqui e se manter de uma forma bem organizada. Depois, se você precisar gerar um documento final, vamos supor que essas vulnerabilidades aqui que estão corrigindo e essas que não foram corrigidas, o cliente corrija, a gente faz o reteste de novo, tira a evidência, anexa aqui ou gera um relatório novo e depois você pode fazer um último relatório que seria uma espécie de sumário executivo com todas as correções, falando, olha, todas as vulnerabilidades identificadas no pentest do dia tal ao dia tal foram devidamente corrigidas e aí você coloca as evidências ali. Então dessa forma a gente consegue ter um bom entregável, gerar valor para os nossos clientes, ok? Até mais!